Olá! Hoje nós vamos estudar a segunda lição do nosso ciclo de estudos bíblicos e o título da nossa segunda lição é O que significa receber a Cristo Jesus? Na lição número 1 nós vimos que todas as pessoas precisam conhecer Jesus e hoje nós vamos ver que aquele que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, este será salvo. Também há um texto na Bíblia que em Atos 16:30, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Também a palavra de Deus diz que não há salvação fora de Cristo Jesus. Eu queria que você soubesse hoje, na nossa lição, que ninguém que não é salvo herdará o reino de Deus. Também aquele que não recebe a Cristo Jesus não pode servi-lo. E aqueles que não recebem a Jesus já estão condenados. Quero convidar você a mergulhar nessa lição, na palavra de Deus, e então encontrar os motivos certos para buscar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos comigo. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai abordar sobre as necessidades básicas para aqueles que querem receber a Jesus. E ele coloca como primeiro aspecto a necessidade do arrependimento. O arrependimento é uma mensagem fundamental ao longo de toda a Escritura. Aqueles que conhecem a Cristo Jesus, de maneira natural, vão se arrepender. Mas se nós olharmos os primeiros capítulos do Evangelho, nós vamos ver João Batista pregando o batismo do arrependimento. E ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos e credes no Evangelho. Ou seja, se arrependam e creiam nas boas novas, na boa notícia, naquilo que o Senhor fez. Você vai ver também que durante todo o ministério de Jesus, aquilo que ele fazia levava as pessoas a um encontro genuíno com as boas novas, ao mesmo tempo que também proporcionava arrependimento. Analise a vida de Zaqueu. Zaqueu tinha um caminho tortuoso. Ao conhecer a Cristo Jesus, ter um encontro marcante com ele teve a sua vida mudada. E o que ele fez? Se arrependeu a ponto daquilo que ele fez que não agradava ao Senhor, ele restituiu aqueles de quem ele tinha defraudado. Olha que quando os discípulos de Jesus pregam o Evangelho e diante de uma grande multidão, as pessoas perguntavam para Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro dizia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O arrependimento é uma condição natural da vida de todos aqueles que encontram a Jesus. Ao confrontar-se com a bondade, com o amor, com a misericórdia e com a justiça de Cristo Jesus, naturalmente vai brotar dentro do nosso coração a necessidade do arrependimento, a necessidade de retornar, olhar e voltar aquilo que não agrada ao Senhor. Bom, o segundo aspecto que também nós podemos olhar, que o escritor narra aqui, é sobre a fé. E ele vai dizer o arrependimento e a fé. E o que é a fé? A fé é a certeza daquelas coisas que a gente não vê, é a esperança daquilo que a gente ainda não tomou posse. É a fé no Senhor. E a fé é necessária até para agradar ao Senhor, porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E veja, meu querido, que a fé é uma condição para a nossa salvação. Porque se você não crer na justiça, na misericórdia, no amor, na salvação de Cristo Jesus, nada adianta você depositar a sua esperança. Nós podemos ver inúmeros textos bíblicos que vai falar sobre a necessidade da fé, a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É uma entrega incondicional ao propósito de Deus. E veja que também, sem fé, é impossível agradar a Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se você deseja ter um encontro com Jesus, é necessário que você se arrependa, mas também que você tenha fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto da lição vai falar sobre o que Jesus fez por mim. Aqueles que recebem Cristo Jesus precisam saber o que você faz, mas o que o Senhor faz por você. E nós podemos olhar pelo menos um tripé importante para você conhecer a obra do Senhor na sua vida. O primeiro dele é a regeneração. Regeneração é gerar de novo, é gerar uma nova vida, é gerar espiritualmente. Há um versículo na Bíblia que diz que quem está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criação de Deus, é uma criação espiritual. As coisas velhas, elas já passaram, eis que tudo se fez novo.
conhecer que Deus fez algo novo em nossa vida é fundamental para que a gente experimente e viva essa nova vida. Há um texto na Bíblia que diz, lá em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Sabe, no nome de Cristo Jesus, nós não somos mais apenas uma criatura de Deus, mas somos os filhos de Deus. A segunda coisa que é uma obra do Senhor em nossa vida é a justificação. É tornar justo, é tornar-se próprio para o Senhor. Quando nós olhamos, o nosso pecado nos afastou do Senhor. E isso nos levou à condenação. Mas em Cristo Jesus, Ele nos justificou. Ou seja, Ele pagando a nossa culpa, pagando pelos nossos pecados, Ele então nos dá a garantia de vivermos a sua vida, uma vez que Ele morreu a nossa morte. E se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, tornar justo não é uma obra que nós podemos fazer. Por melhor que você tenha um caráter, uma vida digna, mas justo diante do Senhor, somente Ele pode fazer. Então, além da justificação, é Ele pagando a tua culpa, a minha culpa, para que nós pudéssemos viver a sua vida. A terceira coisa, que é muito importante também, é a santificação. Nós vamos ter uma vida nova gerada, a regeneração. Nós vamos ter uma vida justificada e agora uma vida santificada. E o que é santificado? É aqueles que são separados para o Senhor. Aqueles que foram então remidos pelo Senhor, justificados pelo Senhor, não vivem mais como o mundo vive, né? Como nós já vimos, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e agora vivemos nova vida, uma nova vida com o Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, pelo alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Cristo nos dá uma motivação, um motivo, um norte, para que nós possamos viver com Ele, separado do mundo. É claro que enquanto vivemos aqui, vivemos nesse mundo, mas o nosso coração tem um dono, a nossa vida pertence ao Senhor. E Ele nos separou para que vivêssemos em santidade. E então, viver em santidade é separado. E como que nós podemos viver assim? Mediante a fé na obra redentora de Cristo Jesus. Nós vamos reconhecer todos os dias o que Cristo fez. Também através de uma vida de obediência, lendo a Escritura, uma vida devocional, uma vida de oração, nos leva a uma vida santa com o Senhor. Também na renúncia do pecado. O pecado que nos oferece sempre um caminho fácil, nós vamos resisti-lo porque buscamos ao Senhor, e também uma entrega da nossa própria vida ao Senhor. Então, a santificação, ela vem através da entrega, da submissão e da obediência ao Senhor. O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre os sinais de uma nova vida em Cristo Jesus. E então nós precisamos entender que quando salvos por Cristo Jesus, nós tornamos criaturas diferentes, pessoas diferentes. Os cristãos, aqueles discípulos de Jesus que conheceram o seu amor, a sua misericórdia, e então passaram a viver como ele vivia, a ponto de que em Antioquia as pessoas começaram a achar que eles eram como Jesus e falaram, vocês são cristãos, ou imitadores de Cristo, ou pequenos cristos. E isso é o desejo de toda a igreja, de viver tão semelhante a Cristo que as pessoas possam, né, entender que nós vivemos como Cristo. E então há um grande desafio para nós. Paulo vai ensinar aos seus discípulos, aos seus filhos na fé, vocês serão meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Nós também somos convidados, né, a renunciar à nossa vida de pecado para olharmos para a cruz de Cristo. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim, pelo alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Cristo nos dá uma grande motivação para vivermos longe do pecado e vivermos uma vida com sinais claros e evidentes da nova vida em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é uma nova criatura, como nós já falamos.
E agora, o que era essa nova criatura? É um novo amor. Nós vamos amar o mundo de uma forma tão extraordinária que imita o amor de Cristo. Porque ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor de Cristo foi um grito de misericórdia naquela cruz, quando ele olha para aqueles que o maltratavam e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O papel da igreja, a missão da igreja é viver o sinal de um novo amor. A misericórdia, o amor, o cuidado com todas as pessoas. Também nós precisamos considerar que é uma nova visão e compreensão. Nós vamos ter uma visão diferente do mundo. O mundo não é para nos servir, mas nós vivemos para servir ao reino do Senhor. Então vamos dar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro para levar as pessoas aos pés de Cristo. Também uma nova atitude para o pecado. Nós vamos abandonar a prática do pecado. Nós vamos reconhecer que o pecado está na nossa volta, mas se nós olharmos para Cristo Jesus, nós vamos resistir ao pecado. Também é uma nova disposição de obedecer a Cristo. Nós vamos olhar com tanto amor a Cristo Jesus que nós vamos desejar viver para Ele. Nós vamos entender que somos embaixadores ou representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, quando as pessoas olharem a minha vida, a sua vida, vão falar: ali é um cristão, ou aquele que é semelhante a Cristo Jesus. Para concluir, nós vamos ver que nós aprendemos hoje que a salvação é um ato de Deus para nós. Não é algo que a gente consiga, mas há algumas atitudes que são evidentes na vida de cada um de nós. Primeiro, o arrependimento e a fé. É uma decisão do nosso coração, mas é fruto do amor de Deus por nós. Mas também é um ato que Deus faz e somente Ele pode fazer, que é a geração de uma nova vida, ou a regeneração, e também a justificação. E é o ato de Deus de purificar a nossa vida, é chamado de santificação. Então nós podemos ver que há o arrependimento, também a fé, a regeneração, a justificação e a santificação é igual à salvação. E nós vamos também conhecer que a salvação é viver uma nova vida. E nós podemos aprender também que a nova vida é um novo amor, é uma nova visão, é uma nova atitude, é uma nova disposição, um novo olhar. São os atributos deixados por Deus na vida de cada um de nós. Na próxima lição, nós vamos estudar como ter certeza da salvação. É importante que a gente viva uma vida preocupada com a obra do Senhor, mas não naquilo que Deus pode tirar, porque se Ele nos deu, Ele nos garante. Convido você a estudar na próxima lição e juntos vamos debater esse assunto que vai ser muito interessante. Que Deus abençoe. Até a próxima lição.